Pessoas com letra feia são mais inteligentes? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas pra Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Meninas pra Frente. Meninas pra Frente é um programa produzido por Minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe o que as Minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral, e no mercado de trabalho, e nos movimentos sociais. As Minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Chayane Appel e a Leandra Kruber, produzimos e apresentamos o programa Meninas pra Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook Meninas pra Frente. Altair, temos pergunta de ouvinte hoje, hein? Mais uma pergunta de senso comum que muita gente tem dificuldade e também curiosidade. Tá certo. A pergunta veio do Everton Trindade, que tem 25 anos, é mestrando em Biologia Evolutiva em Ponta Grossa, Paraná. Isso, também do time da divulgação científica. É verdade, ele avisa aqui que tem um projeto de divulgação científica no Twitter chamado #BiothreadBR. Muito bom, aliás. Né? Onde ele fala de biologia de uma maneira descontraída. Assim como Altair, eu também sou entusiasta da zoeira na ciência, Verdade. Diz o Everton. Quem tiver no Twitter, siga, porque é muito legal. Tá certo. Vamos entrar então na pergunta dele, Altair. Vamos lá. Ele diz o seguinte: ouvindo o episódio 166, Por que as pessoas são desastradas, em que Altair fala que o transtorno da coordenação motora pode afetar a escrita, eu lembrei da minha terrível caligrafia. Minha escrita à mão, na maioria das vezes, é legível, mas não é das mais bonitas. Quando criança, devo ter preenchido dezenas daqueles cadernos de caligrafia, mas tudo em vão. Minha letra continua sendo feia. Na graduação, tive uma professora de psicologia da educação que dizia que a letra feia está relacionada com os níveis de testosterona. Por isso, em geral, a caligrafia de meninos é mais feia que a de meninas. Entretanto, nunca encontrei nenhum artigo publicado sobre isso. No ano passado foi publicado em alguns sites de divulgação que pessoas com letra feia são as mais inteligentes. E aí ele manda aqui o link de um post no site Mega Curioso, que fala sobre um estudo que aponta que pessoas com letra feia são as mais inteligentes. Coincidentemente, esse post foi compartilhado em massa por pessoas com letra feia. Enfim, a ciência tem algo a dizer sobre pessoas com a letra feia? Existe alguma maneira de, no alto dos meus 25 anos, eu melhorar a minha caligrafia? O Naruhodo se tornou meu podcast favorito e sempre indico para os meus alunos e amigos. Parafraseando Carl Sagan, considerando a vastidão do tempo e a imensidão do universo, é um enorme prazer para mim dividir o mesmo planeta e uma mesma época que o Naruhodo. Oh, que honra, hein? Que honra. E aí, Altair, você teve acesso ao estudo aí sobre letra feia, Altair? Sim, então, na verdade ele não existe. Não existe? Não existe. Não existe? Não existe. Então, se vocês olharem no link, né, a notícia do Mega Curioso tem vários tópicos. Por isso que eu desapontando estudos, né? Porque a dúvida do Everton podia ser bem um ciência e senso comum, algo assim. Certo. Mas tem a questão da divulgação, né? Eu tentei procurar qual que é o modus operandi, né? Em geral é publicado em inglês, aí eles traduzem, fazem uma tradução direta para o português e publicam. Exato. Eu não achei a versão em inglês, tá? E tem no início do artigo, eles citam um artigo da Universidade de Yale, isso, né? Falando sobre a relação entre inteligência e tal.
Eu achei todos os artigos que ele cita, Certo. menos esse, Olha só. que é o cerne do ponto, né? Pois é. Mas tem outras evidências. Então, a gente, assim, não Tem compartilha. artigo que fala sobre Tem. o nível de inteligência da pessoa e a capacidade de característica da escrita. letra? Tem. Então, tem artigos que testaram isso, mas não foram feitos pela Yale necessariamente, nem saíram nessa revista de psicologia. Certo. Mas tem muitas coisas legais, tá? Tá. Então, o estudo sobre caligrafia, ela tem mais de 100 anos. Sim, vem do século XIX. Tá. Mas antes, Kim, umas curiosidades. Você escreve muito? Agora eu uso menos, né? Você usa muito computador e sim. tal. E como é a sua letra? Você acha a sua letra feia? Você acha ela legível? A minha letra já foi muito bonita. Em que época? Na época em que não existia computador. Na época que você escrevia. Exato. No colégio, assim. Sim. E por que você achava ela bonita? Porque ela era bem equilibrada? Isso, era equilibrada, regular, né? Era redondinha? Não era redondinha, ela era meio inclinada. Uhum. Era meio inclinada, mas eu treinei muito, né? Caligrafia e tal. Você fez aulas, você fazia na escola. Isso, exato. E aí eu me lembro que minha letra era bonitinha, assim. Não era uma letra bastão, era uma letra cursiva. Isso, uma letra cursiva. Ah. Né? Letra de mão, como se diz. Isso, os mais coloquialmente, né? Então, a letra faz parte de uma habilidade cognitiva que chama habilidade visoespacial. Certo. Tá? Que é a capacidade ou habilidade de integrar aspectos do espaço em sua forma, detalhe e estrutura em ambientes maiores que uma dimensão. Tá? Então, quando você olha um papel tem uma dimensão só, né? Porque ele é achatado. A sua habilidade de, por exemplo, pegar um objeto que tem um tamanho maior que o papel e reduzir. Sim. Ou fazer um croquis. Não precisa fazer bonitinho, mas fazer um croquis. Isso são traços de habilidade visoespacial. Sim. Isso é aprendido. Tá? Então, a gente não tem uma disposição inata para escrever, mas a gente tem uma disposição inata para habilidade visoespacial. É muito importante para a sobrevivência. Aliás, você falou nisso, eu lembrei de uma pessoa que eu ajudei a alfabetizar, e ela, quando começou a tomar aulas, ela não era alfabetizada, mas ela sabia desenhar o nome dela. Ah, mas ela era mais velha. E por que eu falei que ela desenhava o nome, né? Ela não escrevia o nome. Justamente porque ela aprendeu a desenhar num determinado tamanho. Ah, e ela mantinha o tamanho. E aí ela mantinha o tamanho. Se você pudesse um espaço menor para ela não conseguia reduzir o tamanho daquele desenho. Exato. Então, é uma falta de habilidade visoespacial. De você conseguir separar um objeto em pedaços menores, Sim. e aí você vê o tamanho de cada pedaço e consegue readequar. Então, a letra, na verdade, a escrita, é o resultado de um processo de desenvolvimento cognitivo muito longo. Muito longo. Que começa no nascimento, né? Então você tem causas materiais para a escrita. Então, fazendo um resumo inicial, você tem, por exemplo, que o efeito dos hormônios intrauterinos, ou a testosterona ou o estrógeno, a partir entre principalmente na 18ª semana de gestação, né? São quando vai da 7ª à 21ª, mas em média na 18ª, são quando os hormônios da mãe atuam, né? Sobre o desenvolvimento do bebê, do feto. E você tem coisas que acontecem na gestação que condicionam o padrão de escrita. Certo. Mesmo muito tempo depois. Tá? Vamos falar sobre isso, o efeito da testosterona e do estrógeno na escrita. Quer dizer, o que a professora dele falou, que a letra tem a relação com a testosterona, faz verdade? sentido, faz sentido. Tem artigos, né, sobre isso. Além disso, tem também questões de causa formal, que é a aprendizagem. Então, por exemplo, às vezes você tem letra feia. Primeiro tem que definir o que é feia, né? E tem muita discórdia sobre o que é uma letra bonita ou feia. Você tem consenso sobre o que é uma letra bonita. Então a pessoa que escreve convite de casamento, sabe? Faz aquela letra. Aí é uma arte mesmo, Sim. sabe? Uma letra muito bonita. E tem consenso do que é feio, que é a chamada letra de médico, que parece um EEG, sabe? Parece um eletrocardiograma, a letra. Que é um traço que você não... É quase ilegível, né? Não, é um traço, sabe? Aí não dá. Então você tem os extremos, mas o problema é o meio. O que mais caracteriza uma letra como bonita ou feia é o quão rápido você consegue ler. Então se é uma letra legível, que você consegue entender, você não precisa ir e voltar para entender as palavras, tá dentro do grupo das bonitas. Entendi. Tá? Então eu quero ampliar o grupo de letra bonita para letras legíveis com rapidez. Tá? Se você consegue ler um texto de forma fluida, considere sua letra bonita. Tá? Mas isso é resultado de anos de prática. Então, a causa formal diz respeito, por exemplo, à posição motora. Por isso que esse episódio tem muito a ver com o episódio 166, que é sobre pessoas desastradas.
Quando você escreve, primeiro você tem que aprender a fazer a posição de pinça, que é pegar o papel, pegar o lápis com a mão. Já tem muita variação assim, nisso. Então tem gente que, por exemplo, se você prestar atenção, ela não pega o lápis ou a caneta como uma pinça. Ela pega entre o dedo indicador e o médio. Verdade. Pega assim, né? Ou às vezes ela não sabe usar o cotovelo. Porque normalmente quando você está escrevendo num papel, você encosta... apoia o braço. Ou você apoia o braço, mas você encosta o cotovelo no corpo. Ah, tá. Entendi. E fica perto, né? Deixa a mão esticada e o cotovelo 90 graus, assim, né? Mas tem gente que deixa muito aberto. Certo. E quando fica muito... Descolado do corpo. Assim. Como deixa muito descolado e muito aberto, na hora de escrever no papel, você não tem muito ângulo. Então a letra fica feia exatamente por causa disso. Porque o seu braço fica solto mesmo aqui. Ele fica solto e fica numa posição ruim, assim, que não dá muita mobilidade. Então tem gente que, pra movimentar o lápis, movimenta mais o cotovelo do que o punho, porque não tem tanto controle do punho. É uma questão do punho. Isso você aprende na infância, né? Então é muito importante, por exemplo, você estudar a evolução dos desenhos das crianças. Então, no início, as crianças primeiro elas pegam objetos, depois elas começam a passar o dedinho nas coisas, o dedinho indicador. Elas passam o dedinho em tudo. Depois elas começam a pegar coisinhas com a pinça, né? E aí pega palitinhos até pegar o lápis. Isso chega aos 2 anos, né? Com 2 anos, quando você dá um papel pra ela, em geral ela não segura na forma de pinça, ela segura com a mão fechada, né? Toda. Em geral ela não consegue pegar muito bem uma canetinha pequena, então você dá um canetão maior. E os primeiros desenhos infantis, ou traços, ou coisas assim, são chamados garatujas. Garatuja. Garatuja é quando a criança coloca o lápis no papel e desenha uma bolinha. Sim. Então a criança desenha várias e várias bolinhas, assim, né? Garatuja, aliás, é um bom nome pra bicho, né? Você tem um cachorro, um gato, uma galinha, se chama de garatuja. É um nome legal. Especialmente se ele for gordinho, fofinho, é uma garatuja. Porque é bem uma bolinha. Você vai ver desses desenhos... E é uma bolinha, ele faz isso instintivamente, uma bolinha, assim. As primeiras produções escritas de bebês e crianças são bolinhas. Certo. Porque tem a ver com controle motor. Ela tem que controlar o punho, o cotovelo. Então os primeiros movimentos que ela consegue fazer são movimentos circulares. Entendi. E aí tem a ver com a destria, né? Então ela sempre começa a desenhar de dentro pra fora. O contrário demora mais. Certo. Então ela sempre desenha pra dentro, joga a mão pra fora. Vai levar alguns meses pra ela fazer o contrário. Que no caso do destro é no sentido horário. Isso, no sentido horário. No destro é mais natural ela fazer no sentido horário. Isso. E só mais tarde ela aprender a fazer no sentido anti-horário. Isso dá pra explicar de forma evolutiva também, porque que gato, quando ele vai pegar alguma coisa com a pata, ele só bate a pata pra dentro. Você já viu quando o gato tá manipulando uma coisa? Ele sempre manipula pra dentro, ele nunca empurra pra fora. É verdade. Isso tem a ver com esse comportamento dos bebês. Macaquinho também faz isso. Macaquinho, quando ele vai pegar uma coisa, ele nunca empurra a coisa. Com a parte com o dorso da mão. Ele nunca bate. Ele puxa pra ele. Né? Isso tem a ver com esse comportamento de escrever. Certo. Né? E aí, como a gente aprende a escrever de dentro pra fora, de fora pra dentro, isso desenvolve cognitivamente a habilidade visoespacial. Então, no começo, ela desenha lá as bolinhas e fala, isso é uma casa. Mas são todas bolinhas iguais. Sim, né? É tudo bolinha. Né? Mas pra ela é uma casa, é um cachorro, é o que quer que seja. Depois ela vai evoluindo, e aí a próxima fase da evolução do desenho, ela começar a respeitar o limite do papel. Então no início ela desenha essas bolinhas, ela desenha no papel, depois desenha na mesa, desenha na parede, desenha em você. Ela não tem respeito pelo limite, né? Aí conforme a habilidade vai melhorando, ela vai condicionando isso num limite. Então ela desenha a bolinha no limite do papel, ela usa todo o limite do papel. De repente ela cria um limite, ela desenha uma bola grande e tenta desenhar uma bolinha menor dentro, né? Então ela vai trabalhando com essas noções de limite, de dentro, fora, né? Isso é a evolução da escrita. Certo. Então é super importante para crianças pequenas, 3, 4, 5 anos, ter papel disponível. Não deixa riscar a parede, né? Mas e ter essa noção de limite, né? De usar canetinhas, depois lápis. E aí quando ela tem o desenvolvimento da pinça, aí vem a questão da escrita. Então a caligrafia você começa a estudar a partir de 6, 7 anos. Caligrafia mesmo, né? Escrever as letrinhas. No episódio 166, a gente recomenda que um exercício legal para criancinhas pequenas é você pegar uma baixela, assim, colocar um pouquinho de areia e ela desenhar com o dedo, indicador, as letras, né? Bem grande. Sim. Então isso é um treino para melhorar a letra, melhora a qualidade da escrita em criancinhas pequenas, tá? Isso, retome esse episódio para ter mais detalhes sobre isso. Depois que a criança tem as garatujas, ela começa mais ou menos a escrever, supondo que ela é normal, tá tudo tranquilo, né? Que ela é comum, ela entra na escola e aí uma das coisas é fazer cópia. Você vai começar a copiar coisas da escola, né? Copiar lição, copiar coisas na lousa, enfim. E tem uma certa rapidez. Eu não sei se hoje nas escolas tinham, mas com certeza na nossa época tinha o ditado.
Sim, Lembra a na época do minha ditado? época tinha, com Pra mim certeza. tinha o ditado, que a pessoa falava uma palavra, então você avaliava 3 atributos no ditado. Sim, Você tinha que saber a palavra, você tinha que escrever ela certo e você tinha que escrever ela rápido, no tempo. certo. Então, Verdade. se você errasse em alguma das coisas, ou na ortografia, ou demorava muito, ou faltasse letra, algo assim, era um problema, né? Então, você tem crianças que têm uma habilidade de escrita, mas elas demoram muito para começar a escrever, ou elas escrevem de forma muito ilegível, quando chega 9, 10, 11 anos. Isso é chamado disgrafia. Disgrafia é um problema, né? Que quando a criança escreve, ela escreve de forma ilegível. Não é que ela escreve errado, faltando letra, mas, por exemplo, ela escreve uma letra minúscula e no meio da palavra ela põe uma maiúscula. Certo. Entendeu? Ela mistura maiúscula com minúscula, ou ela omite palavra, ou você simplesmente não entende. Ela faz um monte de bolinha amontoada, você não consegue ler nada. A pessoa que está escrevendo, ela acha que está escrevendo certo ou ela sabe que está escrevendo errado? Depende do caso, depende da gravidade. Tá. Tem crianças que por problema de habilidade visoespacial, ela acha que tem um espaço entre as palavras quando não tem. Ela, na verdade, amontou as palavras, coloca as letras em cima uma das outras. Certo. Ela consegue ler, mas ninguém consegue. Entendi. Então... Só que aí o que acontece? Ela escreve a primeira palavra, escreve a segunda. Quando ela escreve a terceira, como ela tá escrevendo tudo amontoado, ela não lembra mais a primeira. Entendeu? Porque tá amontoado, então ela não consegue ter o feedback, né? Certo. De volta. Então ela acha que tá escrevendo certo e não tá. E aí começa a dar problema na escola, né? Porque você não consegue copiar e enfim. E aí você tem o caso da disgrafia. Na escola, é tranquilo de trabalhar com a disgrafia, é treino. O melhor jeito é treino, caderno de caligrafia, treinar essa coisa da areia, às vezes fazer esporte, né? Tem tudo a ver com a questão do ser desastrado ou não, né? Envolve um pouquinho a questão do controle motor fino. Então fazer esporte ajuda, desenvolver habilidades com cotovelo, com punho. Às vezes a criança não sabe usar o punho, ela não percebe que tem um punho. Você tem que treinar mesmo para usar, né? Às vezes é a posição do corpo, como é que ela senta, como que ela usa o cotovelo. Pequenas correções, quando a criança é pequena, já tem um resultado muito grande. Então Porque, suponha... embora a escrita seja, vamos dizer assim, na história da humanidade, ela tenha história, né? Já tenha sua duração. 6 mil anos, em média, né? Não dá pra dizer que escrever é uma atividade natural pro homem. Não. Assim, né? Que a gente nasceu pergunta. para escrever. Não, boa pergunta, boa observação. Não é. Na verdade, a escrita, ela é resultado de um processo evolutivo do uso das funções visoespaciais. Então, de novo, a cultura só é cultura porque ela é fruto de seleção natural. Então, a capacidade de escrever foi um resultado de vários comportamentos adaptativos que a cultura usou, né, e gerou uma nova entidade cultural, que é a escrita. Então, a escrita não tem uma base biológica, mas o que tem a base biológica são as habilidades visoespaciais. A escrita é só um resultado disso. A leitura também, né? Sim. Capacidade de ler símbolos. Então, leitura e escrita sempre foram juntos. A leitura veio um pouco antes, né? Sim. Depois a escrita, né? Porque você lê símbolos, né? Então, por exemplo, quando escreve em português ou em inglês, né, usando o alfabeto comum pra gente, você consegue ver uma letra feia. O que é uma letra feia em japonês? Imagina uma pessoa escrevendo em Nihongo, né? Você acha que tem pessoas que tem letra feia em Nihongo? Tem. Como que é? Assim, quando eu escrevo uma palavra, você escreve uma palavra, casa, e ela tá ilegível. Quando você escreve um ideograma, como que você sabe que ele é ilegível? Você não consegue identificar aquele diagrama. É isso, você não consegue identificar. Exato. Bom, o japonês tem uma coisa curiosa, né? O japonês, o chinês e o coreano, enfim, né? Que não existe a noção de cursivo. Isso, né? Porque isso, exatamente. as letras são separadas entre si mesmo, né? Então, a maneira de pensar as letras do alfabeto é a mesma maneira de pensar de forma iconográfica, como os ícones, né? Como os ideogramas. Então, na escola, temos muitos ouvintes no Japão, né? Somente se você faz a escola japonesa certinho, você aprende os ideogramas, você tem que decorar lá uns zilhões, mas quando você aprende as letrinhas, você aprende a escrever de forma bastão. Sim. Como letra bastão. Então todo japonês sabe escrever com o alfabeto romano, mas escreve sempre em bastão. Não tem a letra cursiva. Verdade. Né? A letra cursiva foi introduzida nas culturas em que você usa o alfabeto de forma corrente. Mas você tem ideogramas cursivos. Você tem a versão de escrever os ideogramas de forma regular e de forma cursiva. Também. Tem, é verdade. Quando você vê... São técnicas, né, de Shodo. A minha avó, por exemplo, ela desenhava fazer o Shude, né, essas coisas. Então, aí você vê que, né, ela até emenda uma letra na outra. Isso, faz umas curvas, né? Às vezes faz símbolos curvos. Então você tem a escrita cursiva no japonês, mas é relacionado à primazia. Isso. É menos
contemporâneo isso, né? Isso. E é menos comum nos dias de hoje. É mais difícil de ler. Sim. Né? E é mais artístico, mas é mais difícil de ler. Verdade. Né? Então você tem, mesmo em línguas que usam ícones, né? Os símbolos, os desenhos, tem a mesma questão. Certo. Tá? Então imagina que a criança se desenvolveu bem, né? Tá indo bem, ela consegue escrever, consegue copiar, consegue escrever no mesmo tempo que todo mundo numa turma. Imagina que na mesma turma tem uma criança que não consegue. Ela sempre escreve devagar, ou a letra dela é muito feia, ou ela não entende a própria letra e tal. Ela tá tendo uma disgrafia. Você tem crianças que têm menos estratégias de coping, de enfrentamento com isso. Então o que acontece? Se a criança escreve devagar, ela não consegue copiar as coisas da lousa, e aí depois ela vai chegar na prova, ela não consegue fazer no tempo. Certo. Também, principalmente se é uma prova escrita. Então ela começa a ir mal na escola. Né? Então você tem uma associação que não é uma associação funcional, é uma associação comportamental entre disgrafia, por exemplo, e TDAH. Tá. Então a criança para de prestar atenção nas coisas. Mas não é porque ela tem TDAH necessariamente. Não é porque ela tem incapacidade de prestar atenção. Isso, não é isso? é porque, na verdade, a disgrafia afetou o comportamento e aí, por feedback, a criança responde menos. Tá? Não existe associação nenhuma entre disgrafia e inteligência. Então, por exemplo, você não conseguir escrever de forma legível, não tô falando nem da letra feia, tô falando pior. Tá. Você não consegue ler. Não tem associação entre isso e inteligência ou habilidade cognitiva. Certo. Tá? Mas se você é esperado que crianças comuns escrevam de forma legível. Tá. E mesmo escrevendo de forma legível, que escrevam num tempo médio esperado. Tá? Mas se ela escreve de maneira ilegível, não muito significa que ela não é inteligente. De forma alguma, tá? E nem que tenha algum problema cognitivo. É uma coisa, em geral, de treino motor. Tem Pode a ver ser até uma pessoa brilhante, inclusive. Assim. Exato, não tem associação. Tá. Por isso que tem a ver com ser desastrado. Quando você é desastrado, não quer dizer que você é burro ou inteligente, não tem associação. É uma questão motora. Como o comportamento de escrever é um comportamento motor, ele é sujeito ao mesmo problema. Certo. E com treino, você melhora bastante, tá? Então, beleza, a gente já falou dos problemas, né? Então, tem uma associação entre disgrafia e TDAH. Em casos graves, tem uma associação entre disgrafia e autismo também, quando você é criança. Quando você é velho, né, tem uma associação entre disgrafia e Parkinson. Claro, uma questão motora, né? Tem o nosso Naruhodo sobre isso também, que a gente fala de por que pessoas que fazem atividade motora põem a língua pra fora, tem a ver com os gânglios da base e tal. Tem gente que, às vezes, a pessoa escreve a palavra, no meio da palavra, ou no meio de uma frase, então ela escreve uma frase com 5 palavras. Aí ela escreve 2, aí a do meio, ela escreve de forma ilegível. Você já viu isso? Não é resumir a palavra. Sim. Às vezes as pessoas usam abreviaturas. Não é usar abreviatura. Você escreve a primeira, a segunda, a terceira, você escreve toda ela meio bugada e depois você escreve direito. Você já viu casos assim? Já. Isso é um cacoete escrito. É um cacuete? É um cacoete escrito. Tem o nosso episódio sobre o cacoete. Quer dizer, no meio da escrita ela tem um... Tem um bug. Dá uma bugadinha. Entendi, olha que interessante. Às vezes tem pessoas com cacoetes para letras. Certas letras. Um comum é o M. Então, o M você tem que fazer as voltinhas, né? Pra fazer... Sim. Às vezes a pessoa faz um M ao contrário. Um sabe? W. Faz meio que um W, ou faz com pontas. Sei. Você só consegue entender que aquela letra é um M no contexto da palavra. Certo. Isso é um cacoete. Tem cacoetes escritos. Olha só. É muito interessante. Só que como a maior parte das pessoas se dá bem, você consegue ler, então não tem problema. Tá? Conforme você vai ficando mais velho, a sua escrita vai ficando mais rápida. Né? Por conta da vida. Você tem que trabalhar, você tem que fazer coisas. Sim. Ou às vezes por falta de treino. Então, conforme você vai ficando mais velho, a sua escrita fica mais rápida porque você precisa escrever rápido porque tem pouco tempo. Ou sua escrita fica mais devagar porque você pratica pouco. Certo. Porque você usa muito computador. Então, às vezes a pessoa vai, sei lá, um computeiro usa um ano inteiro o computador. Nossa, eu preciso escrever um negócio. Aí a mão até treme, sabe? Não sai nada. Sai uma garatuja, né? Voltou, né? Taca zero de novo. Então, muitas das críticas das pessoas, né, com a letra, é porque ou ela não treina, ou porque ela acostumou a escrever muito rápido. Certo. Né? Então, mas de novo, o limitante para uma letra bonita ou feia é ser elegível. Se a letra é elegível. E aí vem uma pergunta aqui, por que você acha que médico tem letra feia? Por que médico tem letra? Não, primeiro, a gente pode começar a questionar isso. Médicos têm letra feia? Você já convive com... Por amostra? Isso, por amostra, isso. Por amostra, eu diria que sim, a maioria dos médicos tem uma letra difícil de ler. Difícil de ler, né? Inclusive, uma das matérias dos farmacêuticos, né, é leitura de letra de médico. Eles têm uma disciplina de como ler hieróglifos de médico, né? Vamos deixar na descrição um trabalho sobre isso. A prevalência de letra ilegível não é tão alta quanto as pessoas acham. Tá? A prevalência é em torno de 15% só. Tá. Então eu dei azar.
É que na verdade você lembra mais entendi, pode ser. dos casos feios, né? É que o mais recente, os médicos, as receitas mais recentes e tal, já são no computador. Isso, então já facilita muito. Aí já a coisa resolveu. Então, os médicos vão perder essa expectativa que tem deles. Verdade. Mas em geral a letra não é tão feia, ela vai piorando com a idade de novo por causa da rapidez. Né? Por causa da rapidez e do uso de abreviaturas para as coisas, né? Então... Você está dizendo que o estereótipo do médico de letra feia é falso. É baseado numa coisa falsa. É baseado num viés de memória. Tá. Num viés de memória. Mas não quer dizer que a letra não seja ilegível às vezes. Certo. Mas em geral, dá para ler. Tá? Inclusive tem uma recomendação da Associação de Medicina recomendando que os médicos escrevam melhor. Né? Principalmente em postos de saúde. Porque se não der para ler, é um problema na farmácia, né? Pois é, não, em geral. E para pessoas com baixa escolaridade, você tem que escrever melhor, enfim, né? Mas agora com o computador facilita bastante. Sim. Outra coisa importante da leitura, da escrita, desculpa. A questão da inteligência, a gente já vai falar, mas tem a questão da grafologia. Você já ouviu falar de grafologia? Grafologia, já ouvi falar. Isso. Já recebemos várias perguntas de ouvinte perguntando sobre grafologia, que é um campo, né, que tenta estudar características de personalidade ou descrever características de personalidade pela letra. Certo. Tá? Pelo padrão da letra. Então eles veem a inclinação, o espaçamento entre as palavras, se é mais inclinado para a direita, para a esquerda, se você consegue escrever de forma retinha, se você escreve para cima, para baixo, a forma das letras, o F, enfim, o T, se você corta o T e tal, são campos da grafologia. Grafologia vem desde o século XIX, tá? E desde o começo da psicologia, no começo do século XX, tem várias brigas sobre a validade científica da grafologia, tá? Então, como complemento a esse episódio, recomendo fortemente que vocês ouçam o episódio 103, que é se testes de personalidade, o que é personalidade, né? Se testes de personalidade funcionam. A gente fala do MBTI. Do MBTI. Cai na mesma caixa, cai na mesma questão. Então, o grande problema da grafologia é que ela tenta enquadrar as pessoas em tipos psicológicos, que é o mesmo erro do MBTI. Não existe de forma científica atualmente a ideia de tipo psicológico, que você tenha de traço, de personalidade. Vem da hipótese do Galton, e aí nesse episódio a gente desenvolve melhor. A grafologia, ela se baseia na ideia de que o que faz algum sentido inicial, né? De que o seu comportamento motor reflete estados internos e o padrão de repetição de comportamentos motores reflete seu aprendizado durante a vida com mais um componente interno, intrínseco. Então, o jeito que você escreve reflete, por exemplo, o jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você reage às sensações, né? Então, é uma forma de expressão artística, né? Ou do corpo, estética, na verdade. Uma forma de expressão estética é a maneira como você escreve. Até aí tudo bem. As pessoas concordam que faz sentido. O problema é, assim, então, se é uma forma de expressão estética, eu tenho que achar os condicionantes. Certo. É você achar que, por exemplo, a forma do seu T mostra que você é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida. Por que o T? Entendeu? Por quê? Eu dizer que a sua forma de expressão motora tem relação com traços de personalidade faz total sentido. Tem até relação biológica, enfim. Mas por que o T? Por que o F? Por que escrever inclinado para cima, para baixo? Né? O que uma pessoa que atacava muito a grafologia era o criador do primeiro teste de QI, que é o Binet, François Binet. Tem o nosso Naruhodo também sobre inteligência, o Naruhodo 90, que a gente fala sobre a criação do primeiro teste de QI. Ele odiava, né, a questão da grafologia, ele achava que era completamente anticientífico, porque você não conseguia reproduzir. Então ele fazia testes de validade, ele pegava um texto escrito, pedia para um grafologista avaliar, ele dava uma avaliação, depois ele botava para outro. Sim. Né? E não dava a mesma coisa. Tipo, lembra o nosso episódio sobre a astrologia. Sim. Também, a falta de validade dos achados. Sim. Ou a forma de descrever era muito genérica. Né? Então, assim, com um horóscopo. Isso. Então ele criticava isso. Mas a premissa inicial de que, de fato, a escrita é uma questão estética, né, reflete um posicionamento do sujeito no mundo, se mantinha, ele achava válido. Só que ele achava que o método da grafologia não é válido. Quer dizer, a premissa era válida, mas o método usado para analisar isso, enfim... Isso, não tinha validade de construto, não tinha validade convergente, não tinha teste e reteste e tal. Certo. Vamos deixar na descrição alguns artigos que testam isso, então eles pegam textos escritos por pessoas, mandam para diferentes grafologistas avaliarem e ver a convergência, né? Você vê que a convergência é baixa, tá? A convergência é muito próxima do acaso, mas assim como o MBTI, grafologia é muito usado em seleção de pessoal.
Sim. para selecionar empregado, enfim. Já ouvi falar, realmente, que muitas empresas usam isso ainda hoje. Como um dos critérios de seleção. De seleção. Igual o MBTI. Então, mas os dois estão sobre o mesmo tipo de crítica. A teoria por trás deles era científica, tinha alguma validade, mas caiu. Tá? Então, do mesmo jeito que você não pode usar grafologia para avaliar personalidade, é porque não existe tipo de personalidade. O que existe é traço. Certo. Tá? Atualmente, tem pessoas... vamos deixar um artigo de 2018, sensacional. Ele é longo, mas ele é muito bom. E recentíssimo, né? Mostrando que é possível você perceber traços de personalidade por meio da escrita, mas não usando aspectos da grafologia. Então, ao invés de usar tipos de personalidade, eu vou usar o Big Five, né, que é uma medida de traços dos 5 principais atributos da personalidade. E ao invés de usar a avaliação de um grafologista, eu vou usar Machine Learning. Né? Então eles pegam o texto da letra das pessoas, inclusive ele descreve direitinho o algoritmo e tal. Ele pega as linhas do texto da pessoa, ele determina as seguintes variáveis: qual é a pressão do texto, então se a pessoa usa muita pressão ou pouca pressão, o ângulo, se ela consegue escrever em linha reta, escreve para cima ou para baixo, o espaço entre as palavras, porque é esperado que você dê um espaço maior entre as palavras do que dentro da palavra. Sim. Né? Mas tem gente que faz o contrário, né? Às vezes você acha que são 2 palavras, mas na verdade está junto. O uso do papel, se você usa o papel inteiro, se você respeita a margem, esse tipo de coisa. Eles colocaram essas variáveis para o algoritmo, desenvolveram lá um algoritmo de rede neural e aplicaram um questionário também o Big Five nas pessoas. E eles viram que a correlação, né, entre o padrão da escrita e os traços de personalidade era maior que 80% de acerto. Olha só. Então, eles conseguiram identificar um padrão de escrita em relação à pressão, à angulação, associados com pessoas com mais extroversão, com mais introversão, com mais conscienciosidade, né? Então, de novo, o problema é o uso a teoria por trás da grafologia, mas não quer dizer que ela não tenha uma validade enquanto técnica, que na verdade precisa ser validada hoje, e as técnicas que avaliam isso as técnicas de machine learning. Certo. Tá? Então, é possível tecnicamente, por exemplo, eu pegar a sua letra e fazer assertivas sobre traços de personalidade, não sobre a sua personalidade. Eu nunca vou falar, usando grafologia, que você é extrovertido ou introvertido. Eu vou falar que você tem um grau de introversão maior que a média. Por exemplo, baseado na letra. E dá um número para isso. Então, de 0 a 10, seu nível de introversão é 6,5. Será que isso é muito ou pouco? Não sei. Então eu consigo só colocar você em réguas de traços de personalidade. Esse artigo é muito bom porque ele explica isso muito bem, todo o histórico e tal. E ele resume outros artigos também que testaram, né? E então ele fala que a grafologia feita por uma pessoa tem uma acurácia muito baixa, mas pelo machine learning você acerta mais que 80%. Certo. Além disso, os mesmos modelos de machine learning, eles dão uma suposição da idade da pessoa. Então você fala, você pergunta pro modelo, né? Quantos anos você acha que a pessoa que escreveu esse texto tem? Eles têm uma taxa de acurácia de 75%. Olha só. Para ver a idade. Para descobrir a nacionalidade da pessoa, eles acertam com 55%. É mais baixo, mas... já caiu, né? E 73% pro sexo. Se é homem ou mulher. Se é homem ou mulher. 73%. 73%. É uma boa taxa de acerto. Tá. E você... Aí tem uma pergunta pra você, Kim. Você acha que letra de homem e de mulher é diferente? Você conseguiria identificar textos assim de homens e mulheres? Eu acho que eu chutaria. Mas você acha que você daria acertaria pra chutar. mais? Eu acho que dá pra chutar e acertar a maioria. Mais que 50%. Né? Então, muita gente acha isso, né? Que você tem tipos de letras mais masculinas e mais femininas. Vamos deixar um outro artigo bem legal que testa isso também, porque tem uma hipótese, na verdade é uma hipótese, já tem um mecanismo bem descrito da ação dos hormônios no feto, né? Como a gente descreveu, na 18ª semana mais ou menos, começa a ter, caso o feto seja um menino, tem ação da testosterona, caso seja uma menina, do estrógeno. Isso leva a uma série de alterações do corpo. Uma delas, que é uma coisa que a gente consegue ver, pega a sua mão, observa o seu dedo indicador e o dedo anelar, tá? Você olha para o seu dedo indicador e anelar e calcula o comprimento dele, tá? Do indicador e do anelar. Sim. E você divide o comprimento do dedo indicador dividido pelo comprimento do dedo anelar. A razão entre A razão, os dois. isso. Se der 1, quer dizer que os dois têm o mesmo tamanho. Sim. Tá? Se der maior que 1, quer dizer que seu anelar o seu indicador é maior. Sim. Se der menor que 1, seu anelar é maior. Tá? Que é o meu caso. Isso. O que acontece? Fetos que durante o desenvolvimento embrionário têm mais testosterona,
não tem nem a ver com sexo em si, tem a ver com a ação do hormônio. Certo. Tá? Em geral, as crianças nascem com anelar maior. Então a razão vai ser menor que 1. Certo. Crianças, fetos que sofreram influência do estrógeno vão ter um indicador maior. Então existe uma chance de uma das mulheres terem indicadores maiores que anelares maior do que o dos homens. Isso, em geral. Então, em geral, as mulheres, populacionalmente... Não vai ser 100%. É, enfim, claro. mas Mulheres tem têm mais anelares, chance. indicadores maiores e os homens têm os anelares maiores. Certo. Tá? Isso é um efeito da ação dos hormônios. E isso acaba afetando a escrita. Então, essa era a hipótese. Certo. Então, eu tenho um indicador físico, visual, que é a proporção dos dedos, né? Que eles chamam de razão 2D, 4D. Certo. Segundo dedo e quarto dedo, né? Razão 2D, 4D. Eu posso fazer uma razão entre isso e saber, ter uma indicação indireta do quanto de hormônio você foi exposto como embrião. Certo. Tá? Eu tenho essa indicação. E aí eu pego pessoas, homens e mulheres, então o artigo pegou 120 pessoas, 60 homens, 60 mulheres, mediram o comprimento dos dedos, fizeram a razão, né? Guardaram essa informação, aplicaram testes de personalidade também, né? Tal, e pediram para elas escreverem um texto, né? Então você tinha 120 textos, você tinha avaliação de personalidade e avaliação do 2D, 4D. E aí você pega outras 20 pessoas para avaliarem os textos e dizer se elas achavam o texto de homem ou de mulher e por quê. Quais as características, tá? O que eles viram? Existe sim uma associação entre o padrão de escrita e a razão 2D, 4D. Então existe um padrão de texto um pouco mais masculino e um padrão de texto um pouco mais feminino, tá? Texto, você diz a letra, né? A letra. O padrão da da escrita, a mesmo. caligrafia. A caligrafia, né? isso. E aí, quais são as características de um texto mais masculino, né? Muitas linhas retas, o texto mais bagunçado e o texto assimétrico, tá? Isso são características ligadas à razão 2D, 4D, certo. tá? Masculina, então a razão 2D, 4D é menor que 1, onde o anelar é maior, tá? Textos mais femininos são textos mais arredondados e mais arrumados. Essas são as principais características. Então, são textos de pessoas que têm um indicador maior. Isso é associado com homens e mulheres. Então, em geral, homens têm o anelar maior e eles fazem textos com mais linhas retas, um pouco mais bagunçados e assimétricos. Certo. Em geral, o que é mais comum, mulheres terem o indicador maior e fazer textos mais arredondados e arrumadinhos. Certo. Tá? Nota importante, isso não tem a ver com orientação sexual. Não tem a ver. Isso tem a ver com a ação do hormônio e as características sexuais consequentes disso. Você pode ter, por exemplo, homens com letra com padrão muito parecido com o feminino. Sim. Inclusive que ele pode ter o indicador maior, que é um pouquinho mais de ação de estrógeno. Mas não quer dizer... Isso não é menos homem por causa disso, a mulher é menos mulher. Ou ele não tem orientação sexual diferente. Tá? Não tem essa associação direta. Certo. Tá? E não tem artigos que mostram isso de forma precisa. Alguns dizem que sim, outros que não, mas ainda está aberto. Tá? O que a gente pode dizer é que tem letras de homem e letras de mulher, né, mais masculinas e femininas, tem características. Parece que é uma ação hormonal. Tá? Certo. E logo, como a letra do homem é em geral mais bagunçada, aumenta a probabilidade dela ser ilegível. Certo. Tá? Isso reforça o que a gente disse no Naruhodo 166, né, das expectativas de gênero. A gente acha que as mulheres são mais... organizadas. Não, a gente acha que elas são mais... desastradas. E na verdade são os homens. Certo. Né? Tem uma prevalência maior de desastrados entre homens e a letra ser ilegível. Disgrafia é muito mais prevalente em homem também. Então, é que ele é relaxado mesmo. Se ele se esforçar, ele consegue. A menina não, né? A gente julga errado. É verdade. Então, não. Tá? Então tem esse papel de gênero que tem que ser desconstruído também. Tá? Por fim, você acha que outros animais escrevem? Boa pergunta. Outros organismos? Nunca vi um outro animal escrever. Nunca viu? Nunca vi. Você já viu, por exemplo... Acontece muito com o elefante, com a tromba, que pinta quadros. Sabe, elefante que pinta quadros e tal, com a tromba. Macaco não consegue segurar lápis muito bem, porque ele não tem o polegar opositor, né? Mas ele segura como criancinhas pequenas. Sim. Você acha que macaquinhos produzem garatujas? Igual os bebezinhos? Garatuja acho que sim. Então, não é natural que macacos escrevam, Tá. mas a única produção que eles conseguem fazer é garatuja. Tá. Único. Então você tem relatos, por exemplo, de macaquinhos que usam gravetos e você pega macaquinhos e treina ele a fazer garatuja. Então eles usar o braço, né? Certo. Quando eles vão usar o palito como objeto para pegar formigas, coisas, eles são muito mais proficientes.
É mesmo? Então porque ele melhora a acurácia, né, do treinamento motor, então ele consegue melhorar a habilidade visoespacial dele. Certo. Né? E aí quando ele vai usar o papel, o palitinho para outras atividades, ele se dá melhor, tá? Uma outra coisa importante também, a escrita, se você acha que sua letra é feia, tem gente com a letra pior que a sua, tá? Por exemplo, você gosta de cadernos com pauta ou sem pauta? Eu prefiro com pauta. Você segue a pauta? Sim. Você tá vendo o meu caderno, né? Que é uma zona, né? Eu detesto cadernos com pauta. Eu sempre uso cadernos brancos, assim, sem nada. E é toda uma zona, né? Você acha que isso tem relação com personalidade? Você tem um caderno mais linear ou um caderno mais Eu chutaria esquemático? que sim. Você não acha que tem a ver um pouco com a área do conhecimento? Eu não sei se tem a ver com isso mesmo, mas talvez tenha a ver um pouco com como o seu pensamento funciona. Isso, exatamente. Tem a ver com a fluidez do pensamento, da construção. Então a habilidade visoespacial, ela leva em conta isso, a construção do olhar e a construção do pensamento. Então, por exemplo, quando você olha um papel, tem pessoas que começam olhando o canto. E aí vai escrevendo, né? Vai organizando, vai escrevendo o canto. Tem gente que quando começa a olhar um papel, começa a olhar pelo meio. Então escreve no meio e depois vai colocando coisas em volta. Sim. Tá? Isso também é um atributo, entre aspas, de personalidade. Então, pessoas que gostam de usar cadernos com pauta ou sem pauta, tem a ver com senso de organização, tem a ver com senso um pouco mais de, não é criatividade, mas com habilidade visoespacial mesmo, tá? Então, a gente é bem diferente em relação a isso. O meu caderno é todo zoneado, o seu deve ser muito mais arrumado que o meu. Né? Arrumado não é, não. Mas eu tendo a preferir pauta porque de alguma forma talvez me dê a ilusão de que o pensamento está mais organizado. Então, isso, mas isso não tem a ver com... Mas é uma ilusão. Mas não tem a ver com senso de organização, necessidade de organização, de ter limite e tal. Então, é uma característica de personalidade interessante, né? E uma última coisa, Kim. Na verdade, eu li isso umas 2 semanas atrás, no Twitter. Uma ouvinte nossa escreveu uma coisa muito interessante, né? Que agora vocês têm percebido, sei lá, acho que faz uns 50 episódios, que a gente coloca muito mais referências do que colocava antes, né? Agora a gente põe referência de artigo, coisas a mais. Isso aconteceu por 2 razões. Uma porque a gente conseguiu se organizar melhor, então dá pra colocar as referências. E outra, porque eu comecei a ter uma percepção de que a gente tem muitos episódios já. E muitos se referenciam aos outros. Sim. Então, você colocando os episódios anteriores e mais algumas referências, a pessoa consegue se aprofundar muito mais nesse tema, caso ela tenha interesse. Então, esse episódio agora, ele tem total relação com 166, com 90, com 103, com vários outros episódios que a gente vai estar linkando. Mas eu fiz isso e eu não achava que as pessoas iam perceber. Mas uma mocinha no Twitter percebeu. Verdade, @BlackCats. Isso. Ela diz o seguinte: a cada novo episódio do Naruhodo Podcast, minha criança e meu ET interior tocam seus dedinhos. Temas cada vez mais atuais alinhados às teorias que já foram expostas em episódios anteriores. E como já conhecemos o mecanismo, fica mais fácil testar as hipóteses. Essa é a ideia. Olha só. Então alguém conseguiu pegar sem aviso que essa é a estratégia do Naruhodo. Então os episódios não são datados. É pra você ouvir caso você esteja começando a ouvir agora, ouça os anteriores. Porque de fato você vai conseguir aprofundar muito mais o conhecimento sobre um tema. E aí a gente consegue continuar deixando os episódios curtos. Então, e também pro Everton, parabéns pelo seu projeto de divulgação, antes de mais nada, continue com ele, é muito legal. Não tem muita solução pra sua letra feia, a não ser que você treine, tá? Talvez outras pessoas achem isso. Tem gente que acha minha letra bonita, acredite eu não, né, eu sei que você olhando aqui, você acha ela bizarra. Não, bizarra não, mas ela é ok. Ela é legível. Então, é isso, a estratégia de todo mundo é ter uma letra legível, tá? Então, seu objetivo de vida, Everton, é ter uma letra legível que outras pessoas consigam ler. Tá? Para isso você precisa de um pouco de treino e fazer exercícios. Tá certo. Né? Naruhodo, ilustríssimo 20. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.